De volta, intervalo rapidinho com o seu Jornal da Manhã, 6h47, para falar do esporte. Danilo Ribeiro, bom dia. Diga aí, Ricardo, bom dia. Bom dia, Ismael. Bem-vindos. Começar a falar do Vitória, que foi aquilo lá no Maranhão, hein, contra o Sampaio Corrêa. Eu acho que nem o torcedor mais pessimista do Vitória e nem o mais otimista do Sampaio Corrêa esperava 3-0 para o Sampaio nesse jogo tão importante, 3-1 para o Sampaio. Nessa fase da Copa do Nordeste aí, e principalmente porque se trata de uma equipe do Sampaio Corrêa que está na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentando um time da Série A. O que foi que aconteceu, Castelo? Pois é, só a gente ficou 3-0, né? Eu que imaginei um gol aqui, talvez estivesse esperando que o Vitória fizesse um para diminuir essa vantagem. É uma vantagem larga que o Sampaio faz nesse primeiro jogo. A Vitória estava com jogadores. De volta, intervalo rapidinho com o seu Jornal da Manhã, 6h47, para falar do esporte. Danilo Ribeiro, bom dia. Diga aí, Ricardo, bom dia. Bom dia, Ismael. Bem-vindos. Começar a falar do Vitória, que foi aquilo lá no Maranhão, hein, contra o Sampaio Corrêa. Eu acho que nem o torcedor mais pessimista do Vitória e nem o mais otimista do Sampaio Corrêa esperava 3-0 para o Sampaio nesse jogo tão importante, 3-1 para o Sampaio. Nessa fase da Copa do Nordeste aí, e principalmente porque se trata de uma equipe do Sampaio Corrêa que está na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentando um time da Série A. O que foi que aconteceu, Castelo? Pois é, só a gente ficou 3-0, né? Eu que imaginei um gol aqui, talvez estivesse esperando que o Vitória fizesse um para diminuir essa vantagem. É uma vantagem larga que o Sampaio faz nesse primeiro jogo. A Vitória estava com jogadores reservas, tudo mais, só que não justifica, era o Vitória que estava no jogo. E o Kaique, rapaz? E aí teve o Kaique participando do jogo. Esse foi o gol do Bruninho. E negativo. Gol do Bruninho, 1-0 para o Sampaio Corrêa, uma falha clamorosa aí do Kaique. E aí nós temos o segundo gol marcado pelo Maracás, ex-jogador do Vitória. Outra falha do Kaique. Mais uma falha do Kaique. Mais uma. Tá aí o Sampaio Corrêa fazendo 2-0. O Kaique foi para a dividida ali, não sei se chegou com o pé mole ali, o jogador acabou fazendo o gol. E o terceiro gol, gol do Alisson, esse aí não dá para botar na conta do Kaique, falha da defesa ali que deixou o cara cabecear. 3-0 para o Sampaio Corrêa. E essa situação do Kaique aí, Castellucci? A situação do Kaique é difícil, né? Os números são ruins desde que ele assumiu a titularidade no Vitória. E aí o torcedor não consegue esquecer a falha contra o Internacional pela Copa do Brasil. Depois o Vitória conseguiu o resultado. Corinthians ali, aquela rebatida. 2 falhas contra o Corinthians recentemente, né? Aí depois veio uma boa atuação contra o Vasco. A gente tem que ressaltar isso. Contra o Vasco, o Kaique foi muito bem. O Vitória sofreu 2 gols, nenhum dos 2 falha dele, muito mais falha do sistema defensivo, que voltou a falhar ontem no terceiro gol, como você falou, Danilo. O Kaique foi fundamental nesses 2 primeiros gols falhando, mas a zaga vacilou também no terceiro. Elias regularizado, você iria já de Elias para domingo contra o Ceará? Eu acho difícil o Wagner Mancini fazer isso dessa forma tão abrupta, né? Mudar assim diante dos erros evidentes do goleiro. Seria até mas tudo bem, o torcedor já está muito bravo com o Kaique. Ontem o que teve de reclamação nos grupos do WhatsApp aí não foi brincadeira, não parou. Agora, tirar o goleiro assim e colocar o outro, talvez seja muito duro com um jogador que está começando a carreira ainda. Aí tem 19 anos, precisa melhorar muito alguns fundamentos. Agora, não sei se regularizado o Elias, ele já colocaria assim de cara para ser titular. Talvez aguardasse uma oportunidade para mexer, para revezar, mas o Wagner Mancini com certeza vai saber o que fazer. Ele tem esse elenco nas mãos aí já há algum tempo e administra ele. E além das falhas do Kaique, outra coisa chamou a atenção ontem no ambiente do Vitória. Imagine você, Ricardo Ismael, treinador, você treinador do Vitória, você, Ricardo Mancini, diz lá, Denilson é um dos relacionados para a partida. Só que o Denilson não apareceu e sem explicação. E o Vitória garante que o jogador vai ser punido. O Denilson, que no final de semana, inclusive, teve aquela polêmica com a mãe dele, o Paulo Vitor lá. Tá aí imagens do Denilson. E o Vitória, Castellucci, está esperando a comissão técnica voltar para estudar que possibilidade de punição seria. Faz bem a diretoria ao esperar o treinador voltar ou, na sua opinião, se a diretoria já decidiu que vai punir, poderia logo anunciar a punição? Eu acho interessante e importante essa punição ser conjunta com o treinador, que é quem está administrando ali de perto o Kaique, né? Ele sabe se o Kaique tem um problema pessoal, se tem um problema Kaique de família, não, o Denilson. Perdão, o Denilson. Se tem um problema de família ou não, se tem um problema pessoal ou não. O que aconteceu para ele não viajar? O Vitória esperou até a última hora, né, do embarque para poder esperar o Denilson e ele não apareceu, não deu satisfação. Até me estranhou o comunicado do Vitória ontem, né, falando sobre o fato dele não ter aparecido. Mas, enfim, a punição vai ser tomada, o clube
pelo comunicado emitido já assim imediatamente, parece que o clube não gostou nem um pouco da decisão. Né? Então vamos aguardar, porque o Denilson também tem que se expor, tem que falar por que ele não viajou. Eu acho que ele deveria expor esse motivo e deixar claro por que ele não viajou. Porque digamos o seguinte, que o jogador diz, não, eu estou em negociação com outro clube, estou colocando isso como possibilidade, seria uma das explicações. Ainda que tivesse isso, poderia jogar pela Copa do Nordeste. Ou algum problema familiar, não quis viajar, ou algum problema pessoal, ou um atraso, um engarrafamento. Qualquer ausência tem que ser justificada. Exatamente. Um motivo houve, né? Resumindo aí, o Vitória perdeu por 3-0. Na Copa do Nordeste tem o gol qualificado. 3-0 na volta se o Vitória ganhar dá pênalti. Se o Vitória fizer uma diferença de 4 gols, passa de fase. E qualquer diferença de 3 gols com o Sampaio Corrêa marcando, o Sampaio Corrêa acaba passando de fase, Ricardo Ismael.